seja convosco. Visitante ilustre, pequeno e ilustre. Oi? Pai. Não sei se ele vai gostar, não. Deuteronômio, capítulo 32. Deuteronômio, capítulo 32, nós vamos ler a partir do versículo 39. Eis o que diz a palavra de Deus: Vede agora que eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Levanto a mão aos céus e afirmo por minha vida eterna. Se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Seca-se a erva e cai a sua flor. Essa palavra do nosso Deus permanece eternamente. Amém. Podem sentar. Quando nós lemos a Bíblia e percebemos o que a Bíblia diz sobre Deus, que Deus revelou sobre si mesmo, sobre a sua santidade, o seu caráter, os seus atributos, e ao mesmo tempo pensamos sobre a nossa sociedade, sobre o mal que se alastra, sobre a impiedade, sobre a corrupção, sobre a rebelião das pessoas contra Deus, nós não podemos deixar de pensar sobre a ira de Deus. Agora, irmãos e irmãs, é muito desalentador perceber que a maioria das pessoas ignora, a maioria das pessoas rejeita. As pessoas rejeitam, ignoram esse assunto que é tão importante. Pelo fato de Deus ser santo, Deus odeia todo pecado. E porque Ele odeia todo pecado, a sua ira se inflama contra o pecador. Isso é um dado bíblico. Embora muitos tentem rejeitá-lo, dizendo: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Irmãos e irmãs, seria isso verdade? Será que Deus ama o pecador? Ouça o que o salmista diz no capítulo 5, versículos 3 a 7. De manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e guardo com esperança. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam o mal. Destróis os mentirosos e os assassinos e os traiçoeiros. O Senhor detesta. Eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei em tua casa, com temor me inclinarei para o teu santo templo. Então vejam que o salmista diz que odeia todos os que praticam mal, e que ele detesta os assassinos e os traiçoeiros. Aqui, irmãos e irmãs, Deus odeia o próprio pecador, não só os seus pecados. Veja o contraste. Deus odeia o praticante do mal, mas ama o salmista com grande amor. Deus ama o salmista,
mas odeia o pecador. Salmo 11, versículos 4 a 7, nós lemos: o Senhor está no seu santo templo, o Senhor tem o seu trono nos céus, seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Sobre os simples ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente, vento ressecante é o que terão. Pois o Senhor é justo e ama a justiça, os retos verão a sua face. O que é que nós percebemos aqui nesse texto? Nós percebemos que a alma de Deus odeia quem ama a injustiça, e sobre tais pessoas ele derramará brasas ardentes e enxofre incandescente como castigo eterno. Então veja que nesse texto que acabamos de ler, Deus odeia o ímpio, mas ama o justo. Romanos 9, 10 a 16. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas porque aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei. Rejeitar, no grego, sabe o que significa? Odiar. Rejeitei, odiei Esaú. Então o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Irmãos e irmãs, vejam que antes de Jacó e Esaú terem nascido, e antes de eles terem feito o bem ou o mal, Deus já fizera a escolha de quem amaria e de quem odiaria. Isso aconteceu exclusivamente para que o bom propósito de Deus e os seus atributos pudessem ser conhecidos. O amor e o ódio de Deus não dependem da vontade humana, irmãos e irmãs, mas apenas de Deus. Por ser o supremo governante e criador do universo, é natural que Deus tenha o direito de escolher a quem amar e a quem odiar. Então veja que essa afirmação de que Deus ama o pecador, segundo a Bíblia, é falso. A afirmação que nós encontramos na Bíblia é bastante clara e nos mostra que, de fato, Deus detesta, rejeita e odeia aquele que faz o mal. Então, irmãos e irmãs, esse é um ensino bastante claro. Nós o encontramos nas Escrituras. O pecador merece punição porque ele está sob obrigações infinitas de amar, honrar e obedecer a Deus. Essa é a obrigação do pecador, essa é a obrigação da criatura. Se assim é, pecar contra Deus só pode ser um crime infinitamente odioso e igualmente merecedor de punição. O pecador é culpado desse crime. Salmo 7,11 diz: Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se você se lembra de Efésios capítulo 2, versículo 13, a parte final desse versículo diz: e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Irmãos e irmãs, por que esse assunto é tão importante? Por que nós não podemos, não devemos ignorá-lo? Há 4 razões, segundo Lloyd Jones. A primeira é que essa doutrina faz parte das Escrituras. Você já percebeu que no Novo Testamento, quem mais tem amor no coração é justamente quem mais fala sobre o inferno? Jesus, por exemplo, quem mais falou sobre o inferno foi Jesus. Ah, mas Deus é amor. Não, mas o Deus do
do Novo Testamento não é como do Antigo Testamento, quem diz isso não está lendo a sua Bíblia direito. E se está lendo, não está entendendo. O que leu, não entendeu. E o que entendeu, não leu. Porque mais uma vez, esse é o ensino claro das Escrituras. Essa doutrina, a ira de Deus, faz parte das Escrituras. Segunda razão, segundo Lloyd Jones, é que essa é uma questão de fato, não é uma teoria, é uma questão de fato. Terceiro, jamais poderemos entender o amor de Deus enquanto não entendemos essa doutrina. Por último, essa doutrina é essencial do ponto de vista de uma verdadeira evangelização. Então, irmãos e irmãs, em primeiro lugar, eu chamo a sua atenção para o fato de que a ira de Deus é um dos atributos de Deus, tanto quanto a sua fidelidade, o seu poder ou a sua misericórdia. Se Deus não se irasse, haveria um defeito no caráter de Deus. Ele não seria perfeito, porque a indiferença ao pecado é uma mancha moral. É uma mancha moral que nós vemos nos homens, nós vemos em nós mesmos. Muitas vezes nós somos indiferentes ao mal, ao pecado, às ofensas que cometemos contra Deus, mas em Deus não há essa mancha moral. Deus não pode olhar com igual satisfação para a virtude e para o pecado. Deus não é um relativista moral. Para Deus há certo e errado, e o certo é o que Ele próprio estabeleceu em sua lei perpétua. Houve um puritano que falou o seguinte, Samuel Bolton, ele falou o seguinte: o pecado é a blasfêmia contra tudo o que o nome de Deus abrange. É a atrevida afronta à sua justiça, a violação da sua misericórdia, a zombaria contra a sua paciência, o menosprezo pelo seu poder, o desdém pelo seu amor. Paulo diz em Romanos 11:22: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte também tu serás cortado. Então vejam, irmãos e irmãs, não há como fugir disso. A ira é um dos atributos de Deus. Segundo, a ira de Deus é a sua ojeriza por toda injustiça. A ira é a indignação de Deus contra o mal. É a santidade de Deus posta em ação. Deus está irado contra o pecado, contra o pecador e contra o pecado, porque o pecado é uma rebelião contra a autoridade de Deus, é uma ofensa à sua soberania inviolável. Todos os que nascem neste mundo estão debaixo da ira do Senhor. Um dia, senhoras e senhores, os que afrontam a Deus vão saber quão terrível é a sua ira, e vão saber quão grande é o Deus que eles desprezaram. Em terceiro lugar, a Bíblia afirma que a ira de Deus é um dos atributos de Deus. Romanos 1:8: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Veja, irmãos e irmãs, alguns exemplos da ira de Deus sendo expressa, sendo manifesta. A ira de Deus foi manifesta sobre o pecado de Adão. A ira do Senhor se manifestou quando foi pronunciada a primeira sentença de morte, quando a terra foi amaldiçoada e o homem foi expulso do paraíso terrestre. Mas também nós vemos a ira de Deus no dilúvio. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. E ainda, não apenas Gênesis 6:5, Gênesis 6:6 também. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Versículo 7: disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito.
Nós vemos a ira de Deus também manifesta quando da destruição de Sodoma e Gomorra. Gênesis 19, 24 e 25. Então o Senhor choveu enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. Nós vemos também a ira de Deus no fato de haver morte no mundo. Todos os dias, a todo instante, a morte é uma punição, é resultado do pecado, e por causa do pecado, a ira de Deus se manifesta na morte das pessoas. E por fim, nós vemos a ira de Deus na morte de Cristo. Salmo 95, 11. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Vejam, irmãos e irmãs, houve um grande clássico da teologia, escrito por um teólogo da Idade Média chamado Anselmo. Anselmo escreveu um livro intitulado Porque Deus se fez homem. Nesse livro, entre outras coisas, ele trata sobre a expiação levada a efeito por Cristo. Por que Deus se fez homem? Porque Cristo veio ao mundo. Cristo se fez homem. Cristo deu a sua vida, tendo se feito homem, tendo encarnado. Porque o pecado é um crime tão horrendo, é uma coisa tão terrível. O apóstolo Paulo se refere ao pecado como sendo excessivamente mal. E esse preço pelo mal que nós causamos, que nós cometemos, é tão alto que só Cristo podia pagar o preço. Há duas ocasiões na Bíblia em que Deus jura. Deus jura quando faz promessas. Gênesis 22, 6. Ele jura com misericórdia dos seus filhos. E a outra instância em que Deus jura é quando ele faz ameaças, como em Deuteronômio 1:34. Deus jura para aterrorizar os ímpios. E no caso do pecado, irmãos e irmãs, ele tinha de ser expiado, ou em mim, ou em Cristo. Se Cristo não tivesse vindo e morrido no meu lugar, no seu lugar, nós teríamos de morrer, pagar o preço com a nossa própria vida. Em quarto e último lugar, a ira divina é um atributo de Deus sobre o qual nós precisamos meditar. Nós precisamos meditar para que nós saibamos que Deus de fato odeia o mal. Deus é santo, irmãos e irmãs, santo, 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 como diz o profeta Isaías. O atributo de Deus, a santidade de Deus, é aquele que no sentido acompanha todos os outros atributos. Jonathan Edwards, que pregou o sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, pregando sobre Romanos 3:19, enfatizou a natureza infinitamente má de todo pecado. Bom, mas eu não sou tão pecador assim. Há um autor chamado Jerry Bridges que escreveu um livro chamado Pecados Intocáveis. Nós não nos achamos tão pecadores, porque nós não explodimos caixa eletrônica, não assassinamos ninguém, não roubamos ninguém. Mas será que pecado é só isso? O que é que as pessoas consideram pecado? Por que tipo de pecado as pessoas são disciplinadas? E na verdade isso é cada vez mais raro hoje nas igrejas. Mas por que pecados normalmente as pessoas são disciplinadas? Quando são? Adultério. Mas esse é o único pecado que se comete? Irmãos e irmãs, há uma quantidade enorme de pecados intocáveis que nós cometemos todos os dias. Pecados
em relação aos quais pecados, cuja maldade, cuja perversidade, cuja pecaminosidade nós não percebemos, e o nosso egoísmo, e o desamor com que nós tratamos os outros, e a nossa mediocridade, e a nossa negligência dos meios de graça, e a nossa indisposição para servir, e a nossa falta de bondade para com os outros, e a nossa negligência quanto ao culto a Deus, e o nosso desprezo pelo Senhor, a quem nós não oramos, por cuja palavra nós não nos interessamos, não demonstramos compaixão pelas almas perdidas. Daí a confissão de fé ser bastante clara ao dizer que não há pecado grande que Deus não possa perdoar, assim como não há pecado pequeno que não possa condenar. Muitas pessoas vão ser condenadas não pelos pecados assustadores, aterradores que cometem, mas pelos pecados considerados pequenos, dos quais as pessoas jamais se arrependem. São os pecados de estimação, são os pecados intocáveis, aqueles que somados vão mandar não, pela falta de arrependimento deles, vão para o inferno. Irmãos e irmãs, não é à toa que o escritor da carta aos Hebreus diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então veja que nós somos inclinados a encobrir a feiura do pecado. E Calvino fala nas Institutas sobre a fealdade do pecado. É uma coisa feia. As crianças estão lendo o Pão Diário para crianças. E uma das partes que mais me chamou a atenção é justamente a parte em que se diz que o pecado cheira muito mal, como um gambá. Se conta a história de um gambá que lança um gás sobre uma criança e a mãe propõe de imediato dar um banho nela. E aí ela aproveita para realçar quão terrível, quão assustador é o pecado. Irmãos e irmãs, à medida em que a gente medita sobre a ira de Deus, a gente não pode deixar de perceber justamente isso, aquilo que os autores do passado observavam e sobre o que escreviam. Mas nos nossos dias, isso está praticamente fora da ordem do dia. O pecado é sempre minimizado, é sempre racionalizado. Os outros são os culpados pelas nossas maldades, pelas nossas faltas, pelas nossas transgressões. Porque na verdade nós devemos ter autoestima, é o que as pessoas dizem. E se diz, se eu pensar, se eu enfatizar essa questão do pecado, como vai ficar a minha autoestima? Eu tenho de me valorizar, eu tenho de pensar coisas positivas sobre mim mesmo? Ledo engano. Jesus diz que o seu discípulo deve tomar a sua cruz, renunciar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. É nisso que se encontra o nosso bem-estar. É nisso que se encontra a verdadeira visão de si mesmo. Mas hoje nós não somente temos uma visão errada de Deus, temos uma visão errada dos outros e temos uma visão errada de nós mesmos, como os fariseus, aos quais Jesus confrontou inúmeras vezes. Agora veja, nós devemos meditar sobre a ira de Deus, não apenas para que saibamos que de fato Deus odeia o pecado, mas também para produzir em nossas almas um verdadeiro temor ao Senhor. Hebreus 12, 28 e 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. E ainda, nós devemos meditar sobre a ira de Deus, para que as nossas almas louvem ao Senhor por ter nos livrado
Paulo fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, sobre a ira futura. Nós somos livrados da ira futura. Quando nós dizemos que fomos salvos, ou se nós somos evangelizar alguém, falar sobre a salvação, e alguém perguntar: salvos de quê? Nós somos salvos de Deus. Quem é salvo, foi salvo de Deus, foi salvo da ira do Senhor. Irmãos e irmãs, a nossa sociedade que não conhece a Deus, não tem esse atributo de Deus, rejeita esse atributo de Deus, e assim contraria todas as provas quanto à ira do Senhor. Ouço novamente o que diz o texto de Deuteronômio: vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu tiro e eu salvo, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Levanto a mão aos céus e afirmo por minha vida eterna: se eu afiar minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Paulo fala sobre isso. O salmista fala no capítulo 62. Deus vai retribuir a cada um conforme as suas obras. Vejam, irmãos e irmãs, a ira de Deus, no entanto, não é uma ira pecaminosa. A ira de Deus é um santo repúdio ao pecado. E Naum, capítulo 1, versículo 3, nós lemos: o Senhor é tardio em irar-se. Deus é longânimo. Deus tem sido paciente para conosco. Deus tem nos dado reiteradas oportunidades de nos arrepender, de sair dos maus caminhos que temos trilhado, de nos voltar para Ele, de nos converter a Ele, de ter a nossa vida pautada pela Sua palavra, pela Sua santa lei. Deus tem sido tardio em irar-se. Deus tem sido longânimo. Salmo 130, versículo 3: se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Essa doutrina, irmãos e irmãs, em vez de trazer tristeza ao cristão, ela alegra o seu coração. Você odeia o pecado como Deus o faz. Você tem procurado conformar a sua vida aos preceitos do Senhor. Você tem se examinado. Por que você não abandona o seu pecado antes que ele seja revelado? E mais do que isso, por que você não o abandona por temor a Deus? Porque há pessoas que não cometem certos pecados, não porque eles reconhecem, porque essas coisas são ofensivas contra Deus, mas pela vergonha. Irmãos e irmãs, a razão principal pela qual você e eu devemos odiar o mal em todas as suas obras é o próprio Deus, é a sua natureza santa, sem mácula, perfeita. É o direito que Ele tem de exigir de mim e de você o que Ele quer. Deus é soberano. Deus não recebe ordens de ninguém. Deus não tem obrigação nenhuma para comigo, para com você. Deus, irmãos e irmãs, é absoluto, é soberano, é supremo. Tudo que Ele exige de mim e de você é justo. Como criaturas suas, Deus exige de nós que nós nos conformemos à sua lei. Deus exige que nós prestemos culto a Ele, que toda a nossa vida, tudo que somos, todo o nosso ser, seja consagrado a Ele. Se fala sobre os direitos de todo mundo, todos têm direitos, mas quem fala sobre os direitos de Deus? Deus tem o direito de assenhorear-se de nossas vidas, de nos ter andando nos seus caminhos e de acordo com a sua lei. Mas Deus, de acordo com a mentalidade moderna,
não tem direito nenhum sobre nós. Na verdade, Deus existe para nos servir. Isso quando nós admitimos que Ele existe. De modo nenhum, irmãos e irmãs. Por isso que, se nós de fato conhecêssemos a Deus, aquele tipo de conhecimento sobre o qual fala o profeta no livro de Oséias, no capítulo 6 do seu livro, prossigamos e conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Irmãos e irmãs, conhecer a Deus não significa guardar na mente informações sobre Ele. A palavra conhecer na Bíblia significa um conhecimento que leva à obediência. Significa um conhecimento experimental. Você pode ler todos os livros de teologia. Você pode decorar os 2 catecismos, breve e maior. E num sentido, não conhecer absolutamente nada sobre Deus. Então, nessa noite, a questão que eu coloco para você é essa: você odeia o pecado como Deus o faz. Você reconhece a prerrogativa de Deus de dizer como Ele quer que você viva. Você reconhece que o padrão de Deus é alto. Nós somos imperfeitos, inábeis, pecadores, frágeis, mas a graça de Deus é suficiente. Nós somos insuficientes, mas a graça de Deus é suficiente. Você acredita na suficiência de Deus? Você tem recorrido a Deus? Você o tem buscado? Você quer adorá-lo? Você quer servi-lo? Você quer abandonar o pecado antes que as consequências desse o encontrem e o destruam? Ezequiel, o profeta, diz que ninguém prosperará com a sua própria iniquidade. Mas dia menos dia o pecado encontra o pecador. Pode passar um ano, podem se passar 2 anos, até mais tempo do que isso, mas um dia, irmãos e irmãs, nós seremos pegos. Daí a grande urgência ser exatamente essa: nós reconhecemos que Deus é esse Deus infinitamente santo, é esse Deus moderno, e que no tempo que se chama hoje nós nos voltemos para Ele, nós o confessemos com a nossa língua e diante dele dobremos os nossos joelhos. Nós vamos fazer isso, mas dia menos dia. Nós vamos fazer isso do bem ou vamos fazer o mal. Nós vamos fazer isso reconhecendo que Jesus é Deus, que Ele é o Salvador. Mas se nesse mundo nós recusarmos a graça de Deus, nós rejeitarmos a esse Deus, no último dia nós vamos nos dobrar diante dele e vamos confessar que Ele é o Senhor. É o que Paulo diz: para que toda língua confesse, todo joelho se dobre diante dele. Mas então, no juízo, quando nós vimos a Deus, de fato Ele é o Senhor, 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 apartai-vos de mim, nunca os conheci. A horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? É possível, irmãos e irmãs, que entre nós, crianças, atentem para isso, haja pessoas negligenciando essa tão grande salvação. Como você pode, como você espera escapar negligenciando? Vamos orar? Deus bendito, Deus longânimo, Deus paciente, tardio em graça, nós suplicamos que Tu não te detenhas, que venhas ao nosso encontro, que estendas a Tua mão, que atendas às nossas súplicas e que te compadeças de nós, ó Deus. Convence-nos
do nosso pecado, da justiça e do juízo, e move-nos, que nós sejamos impelidos a reconhecer a tua bondade, o teu amor, a grande e maravilhosa salvação que há em Jesus, e nos arrependendo de nossos pecados, colocando a nossa confiança, a nossa fé nele, nós vivamos para a tua inteira glória e para o teu serviço, em nome de Jesus.